A garota se afasta um pouquinho e ele vê no rosto e nos olhos dela uma expressão de reconhecimento dolorosa. E então, não há mais nada. Nada mesmo. Olá, meu nome é Júlia, esse é o Júlia Falando Coisas, e a coisa sobre a qual eu vou falar hoje é Fallen. Fallen é um livro da autora Lauren Cage, lançado ali por 2009, 2010, que conta basicamente uma história sobre um amor que sobrevive além da vida. Recentemente, Fallen se tornou uma série produzida pelo Globoplay, que vai ser agora em 2024, e eu pensei que seria interessante trazer um vídeo contando detalhadamente a história de Fallen para você que já leu e quer relembrar, ou para você que nunca leu e quer saber da história, saber de tudo que acontece sem precisar ler 200 e poucas páginas. Observação: minha principal inspiração para esse vídeo foi uma das minhas youtubers favoritas, a Carrie Can Read. Ela é uma criadora de conteúdo gringa que fala sobre livros e ela tem vídeos nesse estilo, com figuras coladas nas paredes. E eu resolvi trazer esse mesmo modelo nesse vídeo porque eu acredito que esse apoio visual faz com que seja um pouco mais fácil você acompanhar a história. Então, sem mais delongas, isso aqui é Fallen. Nossa história começa em Helston, na Inglaterra, no ano de 1854. É de noite e um rapaz está sentado numa biblioteca desenhando em seu caderno. Ele pensa com pesar em sua partida que vai acontecer no outro dia de manhã. De repente, ele sente a presença dela antes mesmo de ver ela ali. Quando ele se vira, tem uma moça, uma jovem de pele pálida e longos cabelos negros ondulados, usando uma camisola branca, na porta da biblioteca, observando ele. Ela olha para as malas dele, olha para ele e fala: "Você vai embora? Sim, sem se despedir?" E daí ele fala, tipo, eu ia te avisar, mas ele sabe no fundo do coração dele que é mentira, que ele não ia avisar ela não, ele ia simplesmente desaparecer. Ela pergunta por quê e fala pra ele levar ela junto, e daí ele fala: "Não, eu estou indo embora pra salvar a sua vida." E daí ela fala: "Não", e pega a mão dele e coloca no peito dela e fala: "Por quê? Não existe nada mais importante do que isso, do que os meus sentimentos por você." E daí ele começa a concordar, ele fala: "Não, realmente, não existe nada mais importante no mundo inteiro do que nosso amor, eu e você." Então a menina, ela se afasta, ela coloca a mão na cabeça e ela fala: "Estou tendo uma sensação estranha." E daí o rapaz pensa: "Meu Deus, já é tarde demais." Ele a puxa para um beijo ardente, ele precisa dela como se precisasse de ar. Ele sente o calor dela, mas ele também sente, em volta dos dois, sombras negras e frias flutuando. A garota se afasta um pouquinho e ele vê no rosto e nos olhos dela uma expressão de reconhecimento dolorosa. E então, não há mais nada. Nada mesmo. Capítulo 1. Lucinda Price. Lucy, ela acabou de se mudar para uma escola reformatória, a Swording Cross. Esse é o primeiro dia de aula do seu último ano do ensino médio. E ela está na recepção da Swording Cross. E nesse lugar tem algumas outras pessoas, um pequeno grupo de gente que está chegando junto com ela. Uma pessoa que ela repara, a primeira pessoa que somos apresentadas, é uma loira, alta, de cabelos longos, super bonita, Gabrielle Givens. E ela se apresenta pra Lucy, fala oi, daí a Lucy meio que tipo, oi, e daí ela imediatamente perde a atenção, não dá mais bola pra Lucy, basicamente, e é isso aí. Além da Gabe, tem um outro menino, alto, de cabelos e olhos castanhos e algumas sardas no nariz, Todd, não lembro o nome dele completo. E temos também, Lucy repara, em um moreno alto. O garoto à sua esquerda, ele era alto e magro, com uma bolsa de DJ a tiracolo, cabelo preto desgrenhado e grandes e profundos olhos verdes. Seus lábios eram carnudos e de um rosa natural que muitas garotas matariam para ter. Na parte de trás do seu pescoço, uma tatuagem preta em formato de sol parecia brilhar na pele clara. Cameron Brielle. Tudo com um sotaque americanizado. Quem está fazendo, né, a introdução deles na escola ali é a Randy, é uma pessoa que é meio que uma coordenadora do lugar.
ela tá falando que eles precisam tomar os remédios na hora certa, quem toma remédios, que tem que seguir as regras de horário e que os vermelhos estão de olho em tudo, são as câmeras de segurança. Já no começo a gente descobre algumas coisas sobre Lucy. Ela fala que desde pequena ela vê sombras flutuantes que ninguém mais vê. Sombras que ficam se esgueirando por aí, essas sombras elas são descritas em um certo momento como parecendo nuvens negras, em outros momentos elas são descritas como uma coisa meio líquida que escorre por aí, mas Lucy vê elas há muitos anos. A princípio seus pais acharam que era algum problema de visão, depois passaram a achar que ela era doida, e por muitos anos ela tomou remédios psiquiátricos fortes por causa disso, até que ela começou a mentir, dizer que ela não via mais nada pra ficar livre dos remédios, mas nada nunca adiantou, ela sempre vê essas mesmas sombras. E como que Lucy chegou aqui na Sword and Cross, esse reformatório para jovens delinquentes? Bom, em sua escola anterior, Lucy tinha um namoradinho, o Trevor. Ela e o Trevor estavam andando um belo dia ali e ela confessou pra ele que ela via essas sombras e tal. Eles também dão um beijinho ali, um selinho de leve, e então o Trevor ele se transformou em uma bola de fogo. Trevor entrou em combustão espontânea, do nada começou a pegar fogo, quando Lucy começou a ver essas sombras, e por causa disso todo lugar em que ela estava também pegou fogo. É dito inclusive que por causa desse incêndio o cabelo da Lucy, que era super longo, pegou fogo, queimou, e a mãe dela colocou ela dentro de uma banheira e raspou a cabeça dela. Isso aconteceu alguns meses atrás, passaram alguns meses, então ela atualmente tem o cabelo curto. Apenas esclarecendo esse ponto, porque na capa ela tem cabelo comprido, em diversas artes, no filme ela tem o cabelo um pouco mais comprido, mas no livro ela é descrita como tendo cabelo curto. Mas enfim, Lucy então veio parar nesse lugar porque as pessoas acham que ela é uma piromaníaca, que é aquelas pessoas, que tem esse sadismo de querer tacar fogo em tudo. Eles acreditam que ela que tacou fogo no Trevor e que ela que matou ele. Depois então de deixar objetos perigosos como tudo que for afiado, canivetes, facas e objetos eletrônicos como celulares na recepção, o que deixa Lucy devastada, porque ela queria muito poder estar em contato com sua melhor amiga, Kelly. Lucy e os outros alunos meio que dão uma dispersada, e então Lucy conhece uma outra personagem, que ela aparece ali pra meio que dar uma incomodada na Randy, e a Randy fala: parabéns, você acabou de ganhar o privilégio de mostrar a escola pra nossa nova aluna Lucy. E essa pessoa é a Ariane. Ariane... como é que é o nome dela, meu Deus? Ariane Alter. Ariane é descrita como tendo cabelos longos, olhos azuis, ela é super magrinha e tem cara de maluca. Ela leva a Lucy então até algumas arquibancadas e fala: ó, ali fica o prédio Augustine, ali fica o prédio tal, e todos os prédios se parecem com caixa de sapato e tem um estilo meio militar, assim, meio penitenciária. Tem uma igreja que foi reformada e a parte interior dessa igreja foi transformada em um ginásio de esportes. Tem um bosque numa parte e tem também um cemitério. Enquanto elas estão na arquibancada, a Ariane tira um canivete do seu bolso e entrega pra Lucy e fala: corte meu cabelo igual ao seu, porque adorei o seu cabelo, corte meu igual ao seu. E daí a Lucy fica tipo: eu não sei se é uma boa ideia, seu cabelo é tão lindo. E daí ela fica: para de ser medrosa, esse aqui é só cabelo, ele não adianta de nada. Corte igual ao seu, eu quero ficar bonita igual a você. Conforme ela corta um pedaço aqui da nuca, ela vê que a Ariane tem algumas cicatrizes do pescoço que vão até as costas. Lucy fala: meu Deus, você... E daí a Ariane fala: sim, eu tenho cicatrizes. E daí ela fala: como é que você conseguiu isso? E daí a Ariane fica tipo: lembra quando eu não te perguntei sobre o porquê que você veio para aqui? E daí a Lucy fica: entendido, tudo certo. E não tocam mais nesse assunto. Lucy então começa a analisar as pessoas que estão ali, todo mundo usa preto. Preto é o uniforme oficial da escola, Você pode usar qualquer roupa desde que seja modesta e preta. E então Lucy vê algo diferente. Ela vê um ponto de cor no meio daquele mar de gente usando preto. Ele vestia uma brilhante encharpe vermelha em volta do seu pescoço. Estava longe de estar frio lá fora, mas ele tinha uma jaqueta de couro de motociclista em cima de um suéter preto.
Talvez fosse porque ele era o único ponto de cor no perímetro, mas ele era tudo que Lucy conseguiu olhar. Na verdade, tudo parecia pálido em comparação a ele, e por um momento, Lucy até se esqueceu de quem ela era. Ela notou o seu cabelo dourado profundo e o bronzeado apropriado, suas maçãs do rosto saliente, os óculos escuros e o formato suave dos seus lábios. Daniel Grigori. Ariane percebe que Lucy, está olhando para ele e fala: aquele ali é o Daniel. Ela olha de volta para Daniel e ele tirou os seus óculos e deslizou para dentro da jaqueta. Então virou-se e olhou para ela. Lucy viu enquanto seus olhos alargaram-se, rapidamente se estreitaram em um olhar surpreso. Quando o olhar de Daniel capturou dela, sua respiração ficou presa em sua garganta. Ela o reconhecia de algum lugar. Daniel, então, quase que abre um sorriso e daí ele mostra o dedo do meio para ela. Lucy sente que levou um balde de água fria e quando o sinal toca, ela vai depressiva para sua primeira aula. Mas quando ela olha para trás, ela vê que os olhos de Daniel estão fixos nela. Lucy então vai para sua primeira aula de história. Ela odeia essa aula em específico. Ariane e Ken também estão lá, assim como um outro personagem ao qual somos apresentados, Roland Sparks. Ele é amigo de Daniel. Enquanto Daniel estava lá fora fazendo cara feia para ela, o Roland estava junto. Rapidamente, Lucy percebe que Ariane e Ken não se dão muito bem. Eles ficam sempre cutucando um ao outro, soltando umas farpinhas ali. Em um certo momento, Lucy dá uma flertada de leve com Ken. Ele diz: eu lembro quando eu era um novato aqui da primeira vez. Minha banda tinha acabado de se separar e eu estava me sentindo perdida, eu não conhecia ninguém. Eu podia ter tido um amigo sem... Ele olha pra Ariane, segundas intenções. E daí a Lucy olha pra ele e fala: o quê? Você não tem segundas intenções? E ela fica surpresa ao sentir um tom de flerte na própria voz. Ken sorri e fala: e pensar que eu não queria voltar aqui. Depois da aula, Lucy e Ariane vão para o almoço. A Ariane sempre falando: pega isso, não pega a comida tal, porque aquela ali é horrível, medonha, você vai odiar, é horrível. E enquanto elas estão na fila, Lucy sem querer esbarra em uma pessoa e derruba toda a comida da pessoa em cima meio que de si mesma, ela cai no chão num escândalo. Então nós conhecemos Molly, a pessoa que ela derrubou a coisa. E Molly fala pra ela: você tá maluca? O que você fez? Meu Deus do céu! A Ariane então compra a briga da nova amiga e dá um soco em Molly. Imediatamente a Ariane começa a tremer e Lucy percebe que ela tem uma pulseira de choque. Mesmo levando choque, as duas brigam, saem um soco mesmo. E Randy aparece e aparta as duas. Então Randy leva a Ariane para a enfermaria e Molly pega um pote de bolo de carne e vira em cima da cabeça da Lucy. Lucy repara que de longe Daniel estava observando, então ela engole o choro e sai correndo dali. No banheiro, Lucy mal se olha no espelho, mas ela vê assim que a situação tá caótica do lado dela. E ela tenta, se livrar um pouco do monte de carne, do bolo de carne que tá no cabelo dela. Então uma outra pessoa aparece na porta e fala que tá ali, disposta a ajudar ela, porque ela sentiu piedade de uma vegetariana coberta de carne. Porque, Lucy é vegetariana, Pen é vegetariana, rolou uma simpatia. Pennyweather Van Cycle Lockwood. Pen, para os últimos. Pen ajuda então Lucy. Ela bota a cabeça da menina na pia e as duas ficam conversando enquanto ela tá ali tirando a carne, lavando com o shampoo que a Pen furtou de algum lugar. E ela explica que, ao contrário de todos os outros alunos, ela não tá ali por nenhum crime cometido. O pai dela, ele era o caseiro do lugar, o zelador da escola, e ele morreu há uns 2 anos. E como a Pen não tem mais ninguém no mundo, ela acabou ficando presa na Sword and Cross. A guarda dela ficou com o diretor da escola e é isso aí, ela não tem pra onde ir. Então, como ela é a única pessoa sã e, de boa ali da escola, ela tem acesso a diversos arquivos de diversas pessoas. E assim, ela conseguiu ver o arquivo da Lucy e ela sabe de diversas coisas da Lucy, incluindo que a Lucy é vegetariana, que a levou até o banheiro pra tirar um bolo de carne do cabelo da menina.
Nessa conversa, então, as duas acabam ficando amigas. Capítulo 3. Lucy, então, vai para o seu quarto, que ela descobre que é decente. Antes que Lucy tenha força para tirar suas coisas da mochila, guardar as coisas em cada um em seu lugar, alguém bate na porta e, quando Lucy abre, não tem ninguém. Tem apenas um bilhete com o nome dela e uma flecha apontando para um lado do corredor. Ela acredita que aquele bilhete é da Ariane, então ela vai até a porta do quarto, que é de Ariane, que é uma porta assim, cheia de adesivos variados colados. Mas quando Lucy chega no quarto da Ariane, ela vê um outro bilhete colado que fala: Lucy, querida, então, desculpa, tive que voltar para a enfermaria, te encontro por aí. E quando ela tá ali lendo esse bilhete, a porta de trás abre e uma pessoa aparece. Roland. A porta dos dois é frente a frente. Ele fala: Lucy, ele tá tocando uma gaita de boca. E daí ela fala: então, tô por aí, eu tô indo pra biblioteca, na verdade. Tchau. E daí ela pega e vai. E daí Roland fala: Lucy. E ela fala: Daí ele fala: a biblioteca do outro lado. E daí ela fica: Antes dela ir, Roland sorri pra ela amigavelmente e fala: ei, você devia, quando estiver lá, dar uma olhada nas coleções especiais, eu acho que você vai achar bem interessante. Lucy então vai até a biblioteca, onde lá ela conhece outra personagem que temos aqui na nossa parede, a senhorita Sofia Bliss. Ela é a bibliotecária do lugar. Quando chega lá, ela se apresenta, e daí a Sofia fala: sim, você é uma menina nova, assim, nossa, super legal te conhecer. E a Lucy pergunta sobre as tais coleções especiais, e daí ela fala: como é bom ter uma nova aluna que cada interessada em livros, né? As coleções especiais ficam logo ali, só pra você seguir naquele corredor. E daí a Lucy fala: obrigada. E daí ela vai lá dar uma olhada, e quando ela chega lá, tem alguém parado em frente à janela, desenhando. Daniel tá curvado, virado pro cemitério, né, pra janela que dá pro cemitério, desenhando. Lucy é tomada por um sentimento de que ele estaria desenhando ela. O que é loucura, obviamente, mas ela tem esse sentimento. Lucy começa a se lembrar de um sonho na noite anterior, em que ela usava um longo vestido branco e que tinha um homem que estava desenhando ela. Então ela vê, um pouco acima de Daniel, uma sombra, daquelas sombras que ela sempre vê, passando por ali. Daniel olha pra cima e Lucy pensa: ele viu a sombra? Mas aí ela percebe que na verdade ele tá olhando pra lua, pro céu do cemitério ali, super bonito e tal, e fica mais calmo. Quando chega um pouco mais perto, Lucy percebe que ele estava desenhando o cemitério e fica um pouco decepcionada, mas tudo certo. Daniel então percebe a presença dela e eles trocam algumas palavras, que ele fala: eu queria ficar sozinho, né? Por isso que eu vim pra cá, pra ficar sozinho, sem ninguém, sozinho, apenas eu. E daí ele pega suas coisas e vai embora, deixando a Lucy um pouco decepcionada, mas quando ele tá passando por ela, os seus ombros se encostam e na hora ele para e Lucy sente assim um chiquinho e os dois viram o rosto e olham um pro outro na mesma hora e um segundo depois Daniel vai embora. Capítulo 4. Por causa daquela cena, né, envolvendo a Molly, o bolo de carne, o cabelo da Lucy, a Ariane e tal, na manhã seguinte, bem cedo, Lucy tem detenção no cemitério. Ela acorda atrasada e chega lá atrasada, mas chegando lá ela encontra basicamente o bonde todo. Então, a Ariane, Daniel, Molly, deixa eu ver nas minhas anotações aqui. O Roland também. A professora é responsável pela detenção, então é a senhorita Tross. E ela pergunta quem que quer ficar com a Lucy, todo mundo fica tipo: não, eu não. Até que uma pessoa aparece e fala: eu quero muito ela, eu quero ficar com ela. Que é Cam. Imediatamente a Ariane fala: não, eu vi ela primeiro, eu vou ficar com ela é minha dupla. E daí acaba que os dois têm ali um pequeno embate, tipo, né, eu vi primeiro, não, mas você não queria, mas eu queria. E a Lucy acaba ficando com a Ariane. O trabalho da detenção é limpar as estátuas do cemitério. O cemitério ele é muito grande, ele é cheio de estátuas muito grandes. Então, como não tem mais ninguém, né, o pai da Pam foi de arrasta, não tem mais ninguém responsável por fazer essa manutenção
da escola. Então essa parte de limpar as estátuas ficou com o pessoal da detenção. Lucy fica lá, então, limpando as estátuas, raspando o musgo, a sujeira da estátua que ela foi determinada a limpar. Molly passa perto dela, vê ela olhando pro Daniel e fala: você devia ficar longe dele. Daniel se aproxima de Lucy, ela tenta dar uma disfarçada, mas não adianta. E ele pergunta o que a Molly falou pra ela. E a Lucy fica tipo... E daí ele fica... o que ela falou? E daí ela fala... ele vai falar pra ele ficar longe de mim. E daí ele fala... vai ficar longe de mim? Você vai ficar longe de mim? E daí ela fica tipo... não sei. E daí ela estrala os dedos. E ele bota a mão em cima da mão dela e fala: eu odeio quando você faz isso. Lucy dá um empurrãozinho assim pra longe, tipo, assustada pelo toque repentino dele. E ela fica pensando, o que ele quis dizer com odeio quando você faz isso? Ele quer dizer que odeia quando ela faz isso, ela particularmente? Ou odeia quando qualquer pessoa faz isso? Porque não tem como seria possível? E ainda assim a Lucy pensa que isso estranhamente parece uma discussão que eles já tiveram antes. Enfim, no meio disso aí, Lucy, né, nesse ir pra trás, ela acaba esbarrando na estátua que ela tava limpando e a estátua balança e cai em cima dos dois. Lucy não vê direito o que acontece, só que de repente ela está no chão, nariz com nariz, com Daniel. A estátua caiu sobre os dois, mas não os machucou porque Daniel conseguiu derrubar ela no chão e proteger ela com o seu próprio corpo. Então os dois trocam um olhar assim, tipo... E ele pergunta se ela tá bem, mas antes que ela consiga responder, ela sente outras mãos puxando ela debaixo da estátua, e assim que eles saem debaixo da estátua, o Daniel, ó, desaparece, ele vai embora. Nesse momento, né, em que ela tá ali se recuperando, pensando, meu Deus, eu podia ter morrido, Molly passa por ela e fala... eu não sei. Capítulo 5. Lucy está no telefone com Kelly, sua melhor amiga. A Kelly tá enchendo ela de perguntas, falando, meu Deus, nunca mais fique tanto tempo sem falar comigo, porque assim, como é que eu preciso saber da sua vida, eu preciso saber o que tá acontecendo. E a Lucy fica tipo, então, por onde começar, né? Eles tiraram meu celular, eu tenho uma chamada por semana de minutinhos e tudo assim, ó, já tá virado um caos na minha vida aqui, eu não sei nem por onde começar a explicar. Elas são, né, melhores amigas e a Lucy fica pensando, tipo, como é bom poder falar com ela e sente falta de poder assistir filmes da Audrey Hepburn juntas e falar de meninos. E daí a Kelly fala, tá bom, desembucha. Tem algum menino interessante por aí? E daí a Lucy pensa, Daniel. Mas quando ela abre a boca pra falar, ela fala... Ken. Só que imediatamente após ela falar o nome dele, como se invocado, quem aparece? Ken. Ken entra na cabine telefônica junto com ela e ela fica tipo assim... Ele dá uma segurada aqui e ele fica tipo... eu achei que o meu horário era agora. E ela fica tipo, Ken, você por aqui. E a Kelly falando, ele tá aí? E daí quando ela percebe, acabou o tempo da chamada e tá tipo, mudo o celular. Celular não, né? Telefone. Então ela deixa o telefone do lado, enquanto os dois estão, né, juntinhos na cabine telefônica, ela sente a presença de uma sombra. Quando ela olha pra cima, ela vê que no teto tem uma sombra, tipo, pulando de um lado pro outro no teto, como se fosse amarelinha. Então, ela olha pro lado e Daniel apareceu. Ken olha meio de lado pro Daniel e, ignorando a presença dele, ele fala, então, a Posa Social, que é um evento sobre a qual todo mundo fala e Lucy ainda não sabe o que é, vai ter uma festinha no meu quarto, eu gostaria que você aparecesse. E Lucy fica tipo, e ela olha pro Daniel e sutilmente ela vê o Daniel fazendo assim com a cabeça. E daí ela fala assim. E daí Daniel segue em frente com seus livros da biblioteca. E ela fica se perguntando o que foi isso, essa interação dos dois. E ela percebe, então, depois de um tempinho, que assim que Daniel entrou, as sombras foram embora. Naquela noite, Lucy descobre o que é a social, que é uma noite de filmes que a escola faz, com filmes que são ruins todos, porque eles não querem deixar a galera tipo, meio animada demais. Eles querem que o povo se entretenha, mas não querem eles animados demais, porque assim, um monte de adolescente com históricos de crime ficando animado com algum filme, sei lá, de ação, não seria uma boa ideia.
Então eles colocam uns filmes chatíssimos pra essa galera ver. Pen e Ariane correm até o auditório onde vai estar tendo, né, com Lucy, carregando Lucy. Elas correm até o auditório onde vai acontecer a social, sentam nos banquinhos e elas falam: não sentem jamais perto do Sr. Cole, que é o professor de história, e porque ele é o responsável por organizar essas noites e tal. E ela fala assim: a pessoa que sentar perto dele vai ser escolhida para ficar até mais tarde fazendo tarefas com ele. E elas se sentam todas e a Ariane fala: Todd, querido Todd, menino, né? Você senta aqui do meu ladinho. E daí o Todd senta, e daí do lado dele senta o Sr. Cole, e o Sr. Cole fala: Todd, nossa, eu tava mesmo precisando de alguém pra me ajudar com os papéis hoje à noite. E daí a Pen olha pra Ariane e fala: você é maligna. Depois da social, as meninas vão então pra festinha no quarto do Ken, onde tem uma galerinha lá, incluindo o Roland, tem Molly, tem o Bond. Quando elas chegam lá, ele oferece champanhe pra elas, ele abraça a Lucy, fala: ai, eu estou tão feliz que você tá aqui. E a Lucy fica tipo... Ele oferece champanhe pra todo mundo, né, porque o Roland, ele é a pessoa responsável por trazer materiais ilegais pra dentro da escola. Então ele consegue qualquer coisa, dentre as coisas essas que estão, né, na festinha do Ken. Mas então elas estão lá, e daí o Roland fala: hora do karaokê. E daí elas ficam tipo... E daí ele fala: Daniel vai cantar. E o Daniel fica tipo... não vou não. E todo mundo fica tipo: vamos lá, alegria, alegria. E Daniel, ele meio que dá um perdido e sai da sala. Quando o Daniel sai, a Lucy também dá um perdido na galera ali e fala: gente, eu vou logo ali e já volto. E quando ela vai lá, ela sai pro corredor, o corredor está vazio, silencioso, ao contrário do quarto, onde tinha, né, toda aquela música alta e gente rindo. No corredor, então, ela não vê Daniel, mas ela ouve vozes. Ela vai se aproximando desse lugar onde ela está ouvindo as vozes e ela percebe que uma das vozes é Daniel. E a outra voz é uma voz que ela conhece e ela não gosta muito. Daniel diz alguma coisa tipo: você é a única pra mim, alguma coisa desse tipo. E a Lucy fica tipo... oh não. Capítulo 6. No dia seguinte, Lucy é acordada logo cedo pelos alto-falantes da escola inteira que anunciam que hoje, em particular, é o dia do exame físico anual. Sorte grande na menina Lucy. Lucy então vai correndo até o ginásio / igreja, onde ela encontra, né, os seus amigos, a Pen, e a Randy, que é a coordenadora, tá tipo distribuindo o que vai ser a atividade de cada pessoa. A Pen e Lucy ficam com natação. Ela entra na igreja e ela vê que tipo no centro da igreja, onde deveria ser um monte de, né, onde tinha o púlpito, onde tinha os bancos todos, foi colocada uma enorme piscina olímpica. E Lucy revela que ela gosta de nadar. Apesar de que faz muitos anos que ela não nada, ela é boa nisso. Outra pessoa que também fica com a natação é Roland e Ariane e Gabe. Gabe passa junto, perto dela, e a Lucy fica olhando assim meio de lado e decide assim, não gosta dessa menina. Não gosta dessa menina. Quando elas estão entrando, a Lucy lembra da entrada do ginásio da Dover, sua antiga escola, que tinha foto de vários ex-alunos notáveis, presidentes, deputados, empresários. E nessa hora, a Gabe fala: imagina se a gente tivesse foto de ex-aluno aqui, seria um monte de ex-presidiário. E daí a Lucy dá uma risadinha, e imediatamente ela fecha a cara e pensa: não posso rir, não gosto dessa menina. Mas ela fica meio assim, com essa conexão mental das duas. Gabe então vai pra arquibancada, onde ela se junta ao Roland, a Ariane e a Molly, estão todos juntos lá. E a Pen fala: eles nunca fazem nada de atividade, assim, eles sempre conseguem ser dispensados disso, não sei como, mas enfim. Então a professora Tross dá a largada e Lucy fica pra trás e ela fala: você é a Lucinda, né, aquela menina que tá sempre atrasada pra tudo. E daí a Lucy fala tipo: mas mesmo atrasada, a Lucy é uma ótima nadadora, então ela está atrasada por pouco tempo.
Ela pula na água e ela consegue nadar assim ó, perfeitamente, como se fosse uma atleta olímpica, como se fizesse isso a vida inteira, porque ela ama nadar, ela é muito boa nisso, e ela vai nadando, e ela tá deixando todo mundo pra trás, até que de repente ela escuta a voz de Gabe falando o nome de Daniel, e ela trava. Então ela perde, né, a corrida. Pen aparece pra ajudar ela a sair e fala, meu Deus, o que aconteceu? Você tava ganhando. E a Lucy fica tipo, não foi nada não. Então, nesse momento, Roland pula da arquibancada, ela vê que o resto da galera tá um pouco mais distante, mas ele pula da arquibancada e fala, você tá vendo muito bem. E daí ela fala, por um tempinho. E daí ele joga uma toalha pra ela e ela fala, tipo, e a Gabe e o Daniel, hein? Eles são alguma coisa? Imediatamente ela se arrepende de perguntar, ela se sente idiota, e daí ele fala, tá, entendi tudo já. Não sei o que tem entre eles não, mas por que você não vai lá perguntar pra ele? E daí ela olha numa direção onde tem tipo uma academia e vê o Daniel passando na frente da porta. E daí ela pensa, Lucy se sente meio boba, mas ela decide ir lá dar uma olhadinha no Daniel mesmo assim. Ela vai, né, até a porta e ela vê ele pulando corda. E daí ela pensa, eu vou... Já vi o que eu queria ver, agora eu vou dar uma circulada. E daí a chave dela do armário cai dentro da sala de ginástica, dentro dessa academia. E daí ela pensa, meu Deus, ela tenta, né, pegar a chave sutilmente. E falha, o Daniel vê que ela tá ali. Ela fala, oi. Ele fala, oi, você ganhou? E daí ela olha pro próprio maiô molhado e fala, não, longe disso. E daí ele fala, mas você sempre foi... E daí ela fala, eu sempre fui o quê? E ele fala, não tô falando você, eu tô falando que é uma regra entre nós, veteranos, deixar os novatos ganharem, então você deveria ter ganhado. E daí ela fica, não ganhei não. E ela fica assim, ei, sei que isso é estranho, mas eu ando tendo um déjà vu, assim, eu podia jurar que a gente já se conheceu antes. E será que eu tô ficando meio louca? E o Daniel fala, mas não é por isso que você tá aqui? Ela fica tipo, não, tô falando sério, tá? Tô falando sério. Eu tenho uma sensação de que eu já conheço você antes. Eu acho que eu te conheço de algum lugar. E daí ele fala, não, você nunca me viu na vida. E daí ela fala, olha, eu acho que eu não acredito em você. E daí ele se aproxima dela, bem pertinho, e fala, nunca antes na sua vida você me viu. E vai embora. Capítulo 7. Lucy vai pra aula, onde ela tem Cam como meio que um prêmio de consolação, porque ele é querido, ele é legal, ele é gente boa, ele convida ela pra ir no piquenique, daí ela fala, quer saber, vou no piquenique. Então eles, né, vão pro cemitério, onde fica primeiro lendo as lápides do povo, daí o Cam fica tipo, esse cara aqui era um soldado assim, esse cara aqui morreu não sei aonde, esse cara aqui... E daí ela fica, nossa, você sabe tanto, né, sobre essa gente? E daí ele fala, é que eu não gosto muito de história. Eles sentam, aí ela vê que ele, né, tem um monte de comida ali, muito mais do que pra uma pessoa só. E ela fala, onde é que você tá vendo? O que você tava fazendo antes, né, da gente se encontrar? Por que você tá com esse monte de comida aí? E daí ele fala, não, Lucinda, eu nem lembro da minha vida antes de você. E daí ela fica tipo, meio boba, mas eu gostei. E daí vai rolando um clima ali, eles se aproximam, ela chega mais perto, ele chega mais perto, os lábios dos dois estão muito perto, um do outro. E então ela escuta uma voz falando, meu Deus, eu procurei você em todo lugar. Gabe então fala, menina, eu estava te procurando em todo lugar. E o Cam se vira bravo pra ela e fala, por que você faria isso? Daí ela fala, então eu preciso levar ela de volta pra senhorita Sofia, porque a senhorita Sofia quer falar com ela, é isso. Mesmo irritada, a Lucy então concorda que ela tem que ir lá pra encontrar a senhorita Sofia. Chegando lá, na aula, a senhorita Sofia então bota todo mundo nos seus computadores, a Pen tá lá também, e ela diz pra todo mundo fazer uma pesquisa de árvore genealógica. E a Lucy não está com um pouco de vontade de fazer isso. Ela digita no teclado e pesquisa de novo e de novo um nome. Daniel Gregory. Capítulo 8. Na manhã seguinte, ao invés de fazer o trabalho sobre a árvore genealógica, Pen aparece logo cedo no quarto dela, falando que acha estranho assim, o Daniel, e como viu que a Lucy está muito interessada nele, pensou que eles podiam pesquisar a vida dele, pra saber qual é a dele, entendeu? Lucy pensa,
tem nada melhor pra fazer, então vamos lá. As duas, né, Lucy e Ben, elas vão por alguns corredores meio sombrios, passam do lado da recepção lá onde tem a cabine telefônica, descem por uma escadinha, entram numa outra escadinha, meio que tipo um porão dentro de um porão, até que elas chegam em uma sala de arquivos, úmida, fedorenta, cheia de mofo. Lá, a Pen fala, então, né, como eu te falei, eu sou a única pessoa sã, né, legalmente sã desse lugar, então eles me deixam ter acesso aos arquivos aqui, e eu sei onde estão os arquivos do Daniel. E daí elas vão lá e pegam os arquivos do Daniel. A Lucy fica meio assim com as câmeras, mas a Pen fala tipo, ah não, eu coloco baterias falsas, assim, baterias descarregadas nelas às vezes, porque gosto de facilitar a minha própria vida. Mas enfim, elas pegam o arquivo do Daniel e elas descobrem que o Daniel foi parar ali por umas coisas assim, meio ridículas, tipo, atravessar fora da faixa, vandalismo com um carrinho de compras. E a foto do arquivo dele é uma foto de 3 anos atrás, mas elas olham e elas pensam, meu Deus, esse rapaz está exatamente igual. Em 3 anos ele não mudou nada. Só que então elas ouvem passos. Outra pessoa está ali, levando arquivos, levando papéis, e a Pen fala, Lucy, você precisa ir embora agora, porque se eu for, né, encontrada aqui, vai ficar tudo bem, mas se eu for encontrada aqui com você, a gente vai ter um problema. E daí a Lucy pega e se manda de lá, volta correndo, deixa a Pen pra trás organizando as coisas, e quando ela está saindo, na cabine telefônica, né, perto da saída, do corredor onde ela estava, quem que ela encontra? Molly. Molly está falando com alguém ao telefone. Molly fala pra ela, por que você tá com essa cara de culpada, hein, bolo de carne? Porque bolo de carne é um apelido que meio que foi pegando depois daquele incidente do primeiro dia dela. Deixe-me adivinhar, você ainda tá indo atrás de saber coisa do Daniel, mesmo depois de eu ter te avisado que você não deveria fazer isso? A Lucy pensa que todo esse negócio de ser malvada tinha que ser uma atuação, porque não tinha jeito da Molly saber aonde que ela tava. Mas a Molly fala, como é que era o nome? Né? Tudo deu errado da última vez que você se interessou por alguém. Como é que era o nome daquele menino mesmo? Como é que era? Taylor, Truman. E a Lucy fica né? Ela fica brava e resolve não dar papinho pra Molly e sai dali. Parece de alguma forma que a Molly sabe sobre o que aconteceu com o Trevor. Isso deixa a Lucy mal, mas enfim. Quando ela vai pro lado de fora, um pouco distraída, Lucy é atingida na cara por uma bola jogada por Roland. Ele pede 1000 desculpas, pergunta se ela tá bem, ela fica tipo assim, com o rosto super vermelho, fica meio tonta, fala, não, tô bem, tô legal. E Daniel, que estava junto com Roland, ele fica super preocupado, fala, você tá bem mesmo, você tá bem de verdade. E ela fica, não, tô bem, tô legal, e daí ele fala, vem cá comigo, te levar num lugar. Ele leva ela pelo bosque até um lugar secreto, e daí nesse bosque eles vão andando até que eles encontram um rio. E é um rio super bonito, daí tem uma pedra. E daí ele fala, eu vou até te deixar vencer dessa vez. E daí ela fala, em comparação com o quê? De todas as vezes que eu te venci? E daí ele sorri e depois ele fecha a cara e fala, não, desde que você perdeu na piscina no outro dia. Os dois então nadam juntos no rio, sol brilhando, então eles vão até uma pedra do outro lado do rio e sobem ali e ficam tipo se esquentando no sol. Quando o Daniel sorri pra ela, Lucy imediatamente tem um déjà vu e fica meio... eu preciso de um momento pra respirar. E daí o Daniel fica tipo, o que aconteceu? Tá tudo bem? E ela fica tipo... eu não consigo me livrar dessa sensação de que eu te conheço de algum lugar. Ele fala, não, você tá enganado. E ela fala, não, mas eu acho que eu te conheço há muito tempo. E daí ele fala, não, você tá inventando isso aí. Aí o clima entre os dois começa a ficar meio tenso, assim, porque ele frequentemente é meio grosseiro, assim, meio rude, tipo, meio seco com ela. Então ele fica tipo, não, você tá enganada. E ela fica, não, mas eu acho. E ele fala, não, você não acha nada. E daí ele simplesmente decide virar as costas e ir embora e ele deixa a Lucy ali, sentada na pedra, coitada. Quando o Daniel vai embora pra longe, ela observa que o movimento da água nas costas dele quase faz parecer que ele tem asas. Capítulo 9. Lucy está com o bonde todo numa aula de religião da senhorita Sofia. A senhorita Sofia está fazendo um teatro de sombras na parede.
enquanto ela vai contando a história do paraíso, como que funcionava lá e da queda dos anjos. A Lucy não está nem um pouco disposta a prestar atenção nisso, mas ela faz um esforcinho, porque a senhorita Sofia é a única professora legal daquele lugar, então ela faz um esforço ali para ser querida. A senhorita Sofia então explica, né, que um dos anjos se revoltou contra Deus, Lúcifer. E Lúcifer e outros anjos que estavam com ele caíram do céu por 9 dias e 9 noites até pousarem em um buraco profundo no inferno. Nesse momento, uma bolinha de papel cai em cima da mesa da Lucy e ela abre a escrita da Molly. A Molly olha pra ela, dá uma risadinha e tá escrito assim, Lucy, Lúcifer, alguma relação? Lucy fica cansada, porque ela tá há muitas horas ali naquela aula, ela já não aguenta mais, ela tá irritada, ela decide que vai dar uma resposta. Lucy então fala que o seu nome, Lucinda, é por causa de uma cantora, que os seus pais se conheceram no show dessa cantora, que foi uma história de amor linda, que eles estão há mais de 20 anos juntos e que ela deveria ter respeito, porque o nome dela vem numa história linda, não tem nada a ver com Lúcifer. Nesse momento, antes, né, de mandar o bilhete de volta, ela sente um arrepio frio e ela vê sombras se aproximando do teto, de onde a senhorita Sofia está. E nesse momento a senhorita Sofia está fazendo, no seu teatro de sombras, ela faz uma sombra na parede que parece assustadoramente real, assim, a imagem de uma pessoa caindo. Ela sentiu antes de ver, borbulhando como um piche do chão. Um tentáculo de escuridão curvou-se ao seu redor e Lúcia olhou para baixo em horror. Ele estava tentando tirar alguma coisa do seu bolso, que era um bilhete que ela tinha recebido antes da Ariane. Conforme essa sombra está se aproximando dela, meio que no automático, no instinto, a Lucy pega e dá um beliscão na sombra. E pra sua surpresa, a sombra recua como se fosse, sei lá, um cachorro machucado. E ela fica surpresa porque é a primeira vez que ela de fato interagiu com uma sombra. Do outro lado da sala, ela viu a Ariane olhando pra ela com um olhar assustado, mas ela pensa, bilhete, ela quer que eu leia o bilhete. Então a senhorita Sofia dispensa os alunos, a Lucy pega o bilhete e o bilhete da Ariane fala, onde é que você foi ontem com o Daniel? Ele te deu a desculpinha de que ele teve o coração partido e que agora não quer se envolver com ninguém? E eu esqueci desse ponto, mas Daniel, quando eles estavam juntos, falou pra ela, tipo, não, não quero me envolver com ninguém, eu tive meu coração partido, eu não quero saber de ninguém não. E daí a Ariane fala, então, ele te mandou esse papinho, né? Só que antes que ela possa fazer qualquer coisa, uma pessoa aparece na frente dela. O próprio. Ele se desculpa pela forma que ele foi embora do nada no dia anterior e pergunta o que ela achou da aula. E daí a Lucy fala, eu achei chata, na verdade. E daí ele fala, E ela fala, e você? E daí ele fala, não, eu achei legal. Mas ele fala pra ela que, é um assunto meio incomum, assim, tipo, que eu tenho com a minha família, sabe? Em comum com a minha família. A gente estudava essas coisas e tal. E daí ela fica, família, porque quando ela foi ver o relatório lá sobre ele com a Pen, elas viram que ele anteriormente tinha estado num orfanato. Então ela fica tipo, pais, família? Você tem família? E daí ele fica meio irritado e fica tipo, o que você sabe sobre a minha família? Ela fica, não, nada não, eu só tô perguntando. Daí ele fica tipo, não. E daí nessa hora o Roland aparece, fala aí Daniel, vamos dar um rolê aí. E daí eles vão embora. Capítulo 10. Depois que Daniel se afasta, Pen aparece pra ela e fala, ei, o que você tá esperando? Bora. E daí ela fica tipo, bora pra onde? E daí ela fala, você não viu meu bilhete? E daí ela fala, que bilhete? E daí ela fala, eu entreguei pro Ken te entregar uns bilhetes. E daí o Ken aparece ao lado das duas e fala, tem uns bilhetes pra te entregar. E daí a Pen fala, você não entregou os bilhetes até agora? E daí ele fala, eu queria entregar com segurança. E daí pra eu entregar com segurança, só agora que ela acabou. E daí a Pen fica tipo, tá, mas você não leu, né? Que eu escrevi. Ele fala, não. Enquanto eles conversam, a Gabe aparece e fala, gente, tô numa festinha no meu quarto. Ela coloca assim a cabeça em cima do ombro do Ken e fala, vamos lá, todo mundo, numa festa no meu quarto, vai ser super legal. E daí a Lucy fica irritada, porque ela pensa, meu Deus, essa menina não pode ver eu falando com um homem, que ela simplesmente aparece. Ela quer todos os homens. Eu olhei pra um homem, a mulher aparece. E daí ela fica tipo, odeio essa menina. Mas, se o Daniel e o Ken estiverem lá, eu acho que dá pra considerar.
E daí a Pen fala, na verdade não dá, não podemos, a gente tem outros planos. E daí o Cam e a Gabe ficam tipo, e a Lucy fica, E daí ela fala, a gente tem outros planos agora. Tchau pra vocês. Então a Pen puxa a Lucy pela mão e fala, o que eu descobri aqui, né, nesses bilhetes que eu te mandei que você não leu, é que na nossa biblioteca aqui da Sword and Cross, a gente tem um livro que foi escrito por um Grigori, um ancestral do Daniel. E o Daniel pegou esse livro várias vezes, eu consegui ver, né? Ela consegue hackear lá o bagulho da biblioteca e ela sabe que ele pegou esse livro 1 milhão de vezes. Então, ela fala, a gente podia pegar esse livro e saber mais sobre o Daniel. Elas chegam e tá a senhorita Sofia de um lado e o Todd do outro lado, lendo um livro. Daí ele olha pra elas, elas olham pra ele, e daí o Todd fica tipo, você tá atrasada. E daí a Pen fala, E daí a Lucy percebe que tá rolando um clima entre eles. Elas vão até o corredor, então, né, da onde deveria estar aquele livro, e procuram e encontram vários livros, mas aquele livro específico, ele não tá lá. Que é estranho, porque aquele livro deveria estar lá. Porque no registro dizia que aquele livro não tinha sido pego por ninguém. A última pessoa que pegou foi o Daniel, depois ninguém mais, era pro livro estar lá. Mas ele não tá. Então a Pen fala estranho. Vou lá perguntar pra senhorita Sofia se ela sabe onde é que tá esse livro. E daí ela vai até a senhorita Sofia e deixa a Lucy sozinha. Nesse momento ela começa a ver umas sombras se aproximando dela. E essas sombras, elas são pretas, mas algumas têm tipo diversos tons de cinza escuro, grafite, um preto mais claro, um preto tipo muito escuro. E ela começa a pensar que tipo, é a primeira vez que as sombras começam a aparecer com aparências diferentes, porque até então ela via sombras somente pretas, e agora ela tem tipo diversas tonalidades. Mas Lucy, ela sente também um cheiro estranho, e quando ela olha pra cima, ela percebe que as sombras que ela tá vendo não são apenas sombras, é fumaça. A biblioteca tá pegando fogo. Ela tenta encontrar a Pen, ela chama a Pen, mas nesse momento tem tipo muita fumaça, ela já não consegue mais enxergar direito na biblioteca. E uma pessoa encontra ela, Todd. E daí ele fala, meu Deus, a gente tem que sair daqui. E ela fala, meu Deus, a gente tem que sair daqui. E eles dão a mão pra não se perderem, né, no meio da fumaça, e vão correndo pra um lado. E quando eles chegam nesse lado, eles percebem que eles estão meio que presos, e a fumaça vindo, e eles já não conseguem mais respirar direito, a garganta arde, o olho lacrimeja. Então eles correm pro outro lado, até que a Lucy vê uma luz vermelha de emergência. E ela pensa, bom, ali é a nossa saída. E eles vão até essa porta e conseguem sair num corredor escuro, que dá pra saída, tipo, de trás da biblioteca. Nesse momento os dois param um pouquinho, respirando o ar puro, mas a fumaça já tá saindo do corredor, e os dois estão, tipo assim, meio mal. Mas assim, precisam correr. Aí a Lucy pega a mão dele e olha pra cima e tem, tipo, muitas sombras em cima dos dois. E ela olha pra ele e o Todd tá, tipo assim... E ela fala, não tem como ele tá vendo isso, não tem como. Mas ela puxa ele e tipo, tenta levar ele e fala, tipo, meu Deus, a gente precisa ir, porque se a gente continuar aqui, eventualmente vamos morrer, porque né, o corredor também tá se enchendo de fumaça. Então a Lucy sente uma energia levando os dois pra fora. O Todd também sente, ele fala, ah, meu Deus. E daí eles ficam tipo... flutuando. Ela diz que é como se estivesse numa onda, e essa onda leva os dois flutuando até a porta, e daí quando chega de frente para a porta no final do corredor, a Lucy joga o corpo todo e eles saem numa escada de incêndio. A porta se abre, eles estão numa escada de incêndio, os dois, ao ar livre, ar puro, árvores em volta. Enquanto ficam ali no corredor, tossindo, né, os dois, tentando respirar agora que eles estão ao ar livre, a Lucy olha pelo corredor de onde eles vieram e ela vê uma luz lá dentro. E ela sabe que essa luz tem relação com essa onda que eles sentiram, porque a onda que ela sentiu, a energia que levou eles pra fora, era uma coisa que a fazia pensar em Daniel, que era uma coisa assim acolhedora, que ela gostou daquilo. Ela fica tentada a voltar pro corredor e encontrar aquela energia. Ao invés disso, ela vê outras nuvens, outras sombras aparecendo em volta deles, mais caóticas, e essas sombras meio que empurram eles pra longe, e Lucy cai de cima né? Os dois caem de cima da escada de incêndio, e Lucy cai no chão. Ela diz que ela sente a maior
dor de toda a sua vida e aos pouquinhos ela apaga. Capítulo 11. Lucy, de repente, está nos braços de Daniel. Ele pergunta como é que ela tá, ele tá com ela assim no colo e ela abraça ele e fala: meu Deus, eu quero ficar com você pra sempre. E daí ele fala: eu nunca vou pra lugar nenhum. E daí Lucy passa a mão assim no rosto dele e repara que na testa ele tem um corte. Mas assim, ela não dá muita atenção naquilo. E Lucy vê assim que atrás dele tem uma luz e quando ela passa a mão, são asas. Daniel está com ela no colo e tem asas atrás dele. De repente a cabeça da Lucy começa a latejar um pouco demais e ela fica confusa e quando ela percebe o chão está se aproximando muito rápido. E então ela acorda. Sim. O menino Lucinda sonhou que estava nos braços de Daniel, infelizmente não estava. Lucy acorda, ela está no hospital, uma cama de hospital, né? Ao seu lado, fazendo as suas unhas, está Gabe. A Lucy fica tipo, o que aconteceu? E a Gabe ficou tipo, fica tranquila, Lucy, tá tudo bem. E apesar de ela não gostar muito da Gabe, nesse momento rola uma empatia e ela fica tipo, ela se sente bem por ter uma pessoa familiar por perto, mesmo que seja Gabe. E a Gabe tá ali fazendo as unhas dela e é uma sensação boa e ela pensa, tá bom, tá tudo certo. Em seguida, a porta se abre e a Ariane aparece de patins, por algum motivo, trazendo um monte de coco na mão, cocos abertos com drinks dentro. A Gabe pega, dá uma cheirada primeiro, ela fala, meu Deus, você não tá tentando envenenar a menina, né? E a Ariane fica tipo, não, tá tranquilo. E daí elas todas começam a tomar esses drinks e, né, ficam ali de boa, em silêncio. E daí a Lucy pergunta, tá, eu estou aqui, mas cadê o Todd? O que aconteceu com ele? E daí a Gabe fala, então, Lucy, o Todd, ele inalou bem mais fumaça do que você. E a Ariane fala, isso não tem importância nenhuma, porque o que aconteceu é que ele caiu e quebrou o pescoço. Todd foi de arrasta, ele não está mais entre nós. Lucy fica abalada, ela fica em choque. Não apenas pela morte do seu colega, mas porque essa morte em específico lhe faz lembrar da morte de Trevor, seu ex-namoradinho. Porque foram condições assim, meio similares, né? Teve um incêndio do nada, e daí ele tava com a Lucy, e daí do nada morreu. Então ela pensa, meu Deus, isso vai ser problema pra mim. Ela lembra que na época que o Trevor morreu, ela recebeu várias cartas chamando ela de assassina, e ela fica pensando, putz, aquele inferno vai começar de novo. Pen também aparece, e a Lucy fica tipo, mulher, onde é que você tava? O que aconteceu? Porque assim, a gente tava juntas, aí depois a gente não tava mais juntas. E daí a Pen fala, então, é que quando eu fui lá perguntar pra senhorita Sofia sobre aquela pergunta que eu ia fazer pra ela, você sabe, né, que eu ia fazer. Quando eu fui lá falar com a senhorita Sofia, a gente tava conversando, ela falou, que estranho, né, esse livro deveria estar lá. Realmente, devia estar lá esse livro. Mas, de repente, você vai se interessar por um livro que eu tenho ali, ó, vamos dar uma olhada ali. E daí, quando as duas estavam juntas, elas viram um clarão, e a partir desse clarão começou um incêndio. A senhorita Sofia, né, segundo Pen, supõe que foi tipo assim, um curto que deu numa lâmpada, que explodiu, alguma coisa assim. Todo mundo fica, né, ouvindo em primeira mão o que ela tá falando, mas é isso aí, aparentemente foi só tipo um acidente mesmo. Nesta conversa, Gabe também deixa escapar que a pessoa que encontrou a Lucy e levou ela até um lugar seguro para que eles levassem ela para o hospital foi Daniel. Daí a Lucy pensa, então realmente eu estive nos braços dele, mas assim, ele me detesta, né? Então, somente eu estando desacordada para estar nos braços dele, infelizmente, porque, né? Interrompendo o momento, Randy aparece. A Randy, né? Coordenadora do lugar lá. E ela fala, então, galera, circulando, acabou o momento de visita de todo mundo. E a Randy tem um buquê de flores. Essas flores, em particular, são peônias brancas, as favoritas da Lucy, que eu acho meio estranho, porque é uma flor incomum de crescer na Geórgia, que é onde, né, tudo isso acontece. Não é comum ter essas flores por lá. Quando a Randy entra, ela abre a porta e Lucy vê que Daniel está do lado de fora, olhando pra ela com um olhar preocupado. Ele dá um sorrisinho assim, tipo, meio tímido. Tipo. E Lucy percebe que Daniel, ele tá com um corte na testa.
Mas ela não tem nem pra pensar nisso, porque logo em seguida a Randy fala, beleza, circulando todo mundo vai embora. E entram dois policiais, a senhorita Sofia e os pais da Lucy. A Lucy chora, abraça os pais, fica, pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquele lugar, me leva embora. E eles ficam tipo, ai minha filhinha, querida, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, assim. Inclusive os policiais aqui, eles têm umas perguntas, e a Lucy fica tipo, tá bom. E os policiais ficam tipo, então, o que aconteceu? E daí a Lucy fala, então, eu tava lá, um incêndio e tal, e daí eu encontrei começou a pegar fogo, e o Trevor foi a única pessoa que eu encontrei, e o policial falou, encontrou pra fazer o quê? E daí os pais dela ficam tipo, ei, dá licença, o que você tá querendo dizer? E daí a Lucy fala, não, eu quero responder, porque ela sabe que a polícia suspeita, né, que ela botou fogo em tudo e que ela que matou ele. Mas ela consegue explicar, tirando a parte das sombras que ela vê flutuando, ela explicou que tipo, teve um incêndio, os dois foram correndo, e daí a hora que ela saiu correndo lá na escada de incêndio, a escada, sei lá, o impacto dos dois correndo foi muito forte, e eles caíram e depois ela não lembra de mais nada, o que é meia verdade. A polícia fica, relativamente satisfeita com isso e decidem deixar ela em paz. Então ela se despede dos pais e fala de novo, ela pede pra ele levar embora, porque ela não aguenta mais a escola, aquela escola específica. E eles ficam, não, mas vai ficar tudo bem. E daí ela acaba caindo no sono. Capítulo 12. O dia começa cinzento com uma cerimônia póstuma em homenagem ao Todd. A maioria das pessoas que estão ali, elas não conheciam direito o Todd, até porque ele também acabou de chegar na escola, ele é um novato. A Lucy acha tudo aquilo ridículo, porque o corpo dele nem tá ali, não tem muito sentido fazer uma cerimônia dessa. Ela acha que todo mundo devia só, seguir a vida, e é isso aí, porque, já foi. Depois dessa cerimônia, do padre ficar lá falando um monte de coisa, de meia dúzia de gente chorar um pouquinho, eles dispersam os alunos e ali perto tem uma mesa com alguns petiscos e ponche. Nesse momento, uma pessoa aparece para abraçar a Lucy. Ele aparece, pergunta como ela tá, e ela repara que ele, dessa vez, ele tá com o cabelo penteado para trás. E ela olha para ele e fala, nossa, ele parece mais velho, com o cabelo penteado para trás. Ken abraça a Lucy e ela pensa, é tão bom simplesmente ser abraçada, mas ao mesmo tempo ela não sabia como se afastar de Ken, porque ele sempre foi tão legal e ela gostava dele. E ainda, por razões que faziam ela se sentir culpada, ela meio que estava começando a ficar irritada com ele. Ele era tão perfeito, tão solícito, exatamente tudo que ela devia precisar agora. Só que ele não era Daniel. Um cupcake começa, a ser balançado perto dos dois e uma pessoa aparece pra afastar essa cena. Gabe. Gabe fala, olha, tem ponche ali, parece que ninguém tá bebendo. E daí o Ken fica, você tá atrapalhando um negócio aqui. E daí ela fica, tem um bolinho também. O que vocês acham de ele pegar? E daí o Ken fica tipo, mas ela pergunta pra Lucy se tá tudo bem e a Lucy se sente profundamente grata por essa interrupção, porque nesse momento ela realmente não quer ficar perto do Ken. Daí o Ken fala, olha, ponche parece ótimo, por que você não vai lá, buscar pra gente, Gabe? E daí a Gabe fala, se você faz um favor pra eles, eles já acham que você é escrava. E daí a Lucy ri, e elas sorriem uma pra outra, e a Lucy fala, eu vou lá pegar um ponche, e deixa os dois pra trás. Enquanto a Lucy tá lá pegando ponche, alguém pergunta se ela quer sair dali. E quando ela se vira, Daniel tá ali e ele fala pra ela, você quer sair daqui? E daí ela fala assim, por favor, me tira daqui. E daí ele pega a mão dela e os dois saem dali e vão juntos embora. Enquanto passam pelo cemitério, o Daniel solta a mão dela e fala, então, você e o Ken estão tendo alguma coisa? E daí ela fica tipo, não, gente, não tá tendo nada não. E daí o Daniel fala, não, porque assim, o Ken, ele não é bom o bastante pra você. E daí a Lucy fica tipo, tá, mas então quem que é bom bastante pra mim? E daí o Daniel ri e fala, meu Deus, eu gostaria de saber. E daí ela fica tipo, isso não faz o menor sentido. Lucy começa a ficar um pouco de saco cheio dessa cena. Do Daniel, assim, ignora ela, dá um gelo nela, e daí lá pelas tantas ele aparece pra afastar ela do Ken, fica fazendo uma ceninha que parece meio que uma cena de ciúme, e ela não sabe muito bem, então assim, ela tá um pouco cansada desses sinais confusos um dos dois. Enquanto eles estão ali no cemitério, eles escutam as vozes do Ken e da Molly, falando tipo, onde é que ela tá? Não vi ela não.
E daí o Daniel escuta isso também e fala, ah não, vamos embora daqui. Ele puxa a Lucy e os dois vão até o bosque, naquele rio onde eles nadaram da primeira vez, eles vão lá mais uma vez. Quando eles estão lá, o Daniel fala que ela deveria encontrar alguém melhor, pergunta se ela nunca pensou em sair dali. Daí ela fala, olha, eu penso em sair daqui todo dia. E daí ele fala, não, eu não tô falando em sair daqui, eu digo em ser transferida para outra escola. Daí ela fala, olha, não posso, não tem como. E daí ele fica, mas você tem tanto potencial, você é uma aluna tão boa, você poderia encontrar um lugar melhor para você ficar. E daí ela fica tipo, não, realmente não vai rolar. Eu tô aqui por ordem judicial, não tem como. Aí ele fica tipo, ah não, porque você merece coisa melhor. E daí a Lucy fala, tá, mas se você quer tanto se livrar de mim, por que você me trouxe aqui de novo, né? Estamos no Rio juntos, sozinho, e você, por que você me trouxe aqui se você quer se livrar de mim? Daniel dá uma desconversada e ele dá uma desconversada assim de um jeito que dá a entender que ele sabe sobre o passado de Lucy. E ela fica tipo, ai não, eu não queria. De todas as coisas que ela não queria que ele soubesse, ela não queria que ele soubesse que ela meio que foi responsável pela morte do ex-namorado. E daí ele fala, tipo, não, isso não importa, não interessa, não tem importância. E daí ela fala, ah, você acha que eu sou louca? E daí ele fala, não acho não. E ela fala, porque todo mundo aparentemente acha que eu sou louca, né? Inclusive a polícia, todo mundo acha que eu sou louca. Talvez eu seja louca mesmo. E daí, pra meio que reforçar essa ideia, ela fala, isso deve então ter a ver com as sombras que eu vejo. E daí o Daniel para e fala, que sombras? E daí a Lucy explica que há mais de 10 anos ela vê, né, essas sombras que flutuam e rastejam por aí. E ela acha que o Daniel tá meio que tipo, achando, meu Deus, doida mesmo, mas ele fica prestando muita atenção no que ela tá falando e ele pergunta o que essas sombras fazem. E daí ela fala, elas flutuam por aí, elas rastejam em outros lugares. Normalmente quando elas se aproximam, eu sinto uma coceirinha aqui. E daí ela encosta aqui assim, passa a mão tipo, na nuca do Daniel. E ela fala, ela pensa tipo, ah, parece que eu estou apenas né, querendo encostar nele, mas nesse caso realmente essa é a melhor forma que ela conhece de demonstrar a sensação de quando as sombras aparecem. E ela fala que às vezes a sensação que ela tem quando as sombras se aproximam, é um empurrão um pouco mais forte. E daí ela dá um empurrão em Daniel, só que tipo, ele meio que tava despreparado, e ela tava despreparada, que ele tava despreparado, e daí a hora que ela dá um empurrãozinho nele, ele cai pra trás. E daí ela cai pra trás também. E daí os dois caem um em cima do outro, assim, nariz com nariz. E daí ela sente o coração batendo super forte no peito, e ela percebe que não é apenas o coração dela. O coração dela e de Daniel estão batendo fortes e juntos no mesmo ritmo. Daniel se afasta, né, rapidamente, como é de praxe, e daí ele olha pra ela e fala, você realmente enxerga elas? Daí ela suspira e fala, sim, eu realmente vejo as sombras, agora você deve achar que eu sou louca de verdade. Mas estranhamente Daniel olha pra floresta, olha pra cima e fala, isso nunca aconteceu antes. E daí a Lucy fala, o que nunca aconteceu antes? E antes de responder, o Daniel pede que ela fale de novo. E a Lucy fala, olha, não me sinto muito confortável falando mais uma vez do meu atestado de loucura pra você, sabe? Falar uma vez é suficiente, não quero falar de novo não. Diante dessa resposta, o Daniel então olha pra ela e é um olhar muito triste. O olhar mais triste que a Lucy já viu em toda a sua vida. E ele se aproxima dela e a Lucy fica esperando. E dela fecha os olhos e fica esperando que ele vá beijar ela, mas quando ela abre os olhos ele desapareceu. E daí ela suspira, pensa, bom, nada de novo sob o sol. E ela olha pela floresta e ela consegue quase ver um rastro de luz por onde Daniel foi. E daí ela olha pro céu e ela vê que o sol tá se pondo, que daqui a pouco vai anoitecer. Quando ela olha de volta, ela ainda consegue ver aquele misterioso rastro de luz na floresta, do caminho por onde Daniel foi. E daí ela pensa, meu Deus, eu estou ficando mais louca do que eu já era. Então ela pisca, né, meio que dá uma desbaratinada e quando ela olha de novo, o rastro desapareceu. Capítulo 13. É dia dos pais e os pais da Lucy vieram visitar ela. Apesar de aquela interação no hospital não ter sido das melhores, a Lucy ela quer que esse dia seja bom, ela não quer que fique um clima muito estranho entre eles. Então quando os pais chegam, ela tipo assim, corre, abraça eles, beija eles e ela apresenta a Pen também. E eles vão passar um dia juntos. Ela fala, ah, minha amiga, não tem mais ninguém pra passar um dia junto, porque o pai dela... Então, a Pen vai passar o dia com Lucy e seus pais. Então, Lucy leva eles até a área aberta, o pátio ali da escola. Os pais dela trouxeram um monte de comidas que ela adora pra fazer um piquenique. E daí eles sentam ali e ela vê que a Gabe tá com um velhinho, que ela imagina que deve ser, sei lá, o avô dela.
A Molly tá com uma galera também, o Roland tá com tipo um povinho ali que parece assim irmãos mais novos dele, tipo muita gente. A Ariane tá no topo da arquibancada com uma menina que a Lucy imagina que seja irmã dela. E tá todo mundo assim, mas ela não vê Cam e não vê Daniel em lugar nenhum. A Ariane e a pessoa que está com ela, elas descem da arquibancada e a Lucy fala: pai, mãe, essa é a minha amiga. A Ariane fala tipo: oi, com o seu melhor olhar de sou doida, maluca. E a menina, né, que tá com ela, a Ariane fala: essa aqui é a minha irmã mais velha, a Annabelle. E a Annabelle, ela tem cabelo longo e rosa, e ela é super magra, super bonita, e ela chega e ela abraça a Lucy. Tipo, a Lucy estende a mão pra ela ignora a mão estendida da Lucy, e ela abraça a Lucy, dá um abraço longo e apertado, assim, a Lucy fica tipo... O que tá acontecendo? E daí, quando ela começa a ficar meio tipo, acho que eu estou desconfortável, a Annabelle solta ela e fala: é muito bom te conhecer. E daí a Lucy fica tipo: tá legal. E daí as duas, né, vão embora porque os pais da Lucy... tem várias atividades rolando no campus nesse momento. Os pais da Lucy acham que seria uma boa ideia participar do tour do Sr. Cole, que é o professor de história. E daí o Sr. Cole tá tipo super animado e começa a se dar muito bem com o pai dela, e ele fala sobre tipo a história da construção daquela escola, das coisas que aconteceram ali, etc e tal. E então a Ariane e a Annabelle ficam tipo: não tenho interesse em essa coisa chata, vou embora. E daí fica, né, a Lucy, a Penny e os pais ali. Eles têm um dia agradável, juntos, até que no meio do tour eles encontram Cam. Cam tá com um cara vestido de roupa social e Lucy pensa que esse cara parece meio jovem demais pra ser pai do Cam, mas tudo bem, de repente ele é só conservado. E daí o Cam ignora o Sr. Cole, ignora o pai da Lucy, ignora a Penny, ignora todo mundo, e ele vai até a mãe da Lucy e fala: você deve ser a irmã mais velha da Lucy. E daí a mãe dela fica tipo: e daí ele beija a mão dela e ela fica toda tipo: imagina, querido. O Sr. Cole fala: então, você e o seu pai não querem ficar pro tour? Daí o Ken fala: não, infelizmente não podemos, e vai embora. E daí a mãe fica tipo: nossa, querida, quem que é esse menino? Bonitinho, ele, né? Agradável, eu gostei. E daí o pai fica tipo: e a Lucy fica tipo... Porém, antes, né, que a Lucy perceba, o dia já passou, já tá na hora dos pais dela irem embora outra vez. Eles, né, se despedem, a Lucy chora, e eles prometem que vão voltar pro dela de novo e que vai ficar tudo certo. Depois que os pais da Lucy vão embora, a Pen pergunta se a Lucy não quer dar uma passadinha pra ver o pai dela. E daí a Pen e a Lucy vão pelo cemitério até chegar no túmulo do Stanford Lockwood, o túmulo dele escrito o melhor pai do mundo. E a Lucy fica um pouco emocionada, e daí ela percebe que a Pen também tá um pouco emocionada, e ela fica ali dando um suporte emocional pra amiga, até que ela decide que vai dar um tempinho pra ela ficar sozinha ali, né, pela memória do pai dela, e dá uma circulada pelo cemitério. E enquanto ela circula pelo cemitério, ela vê Daniel em cima, empoleirado meio que perto de umas estátuas, olhando pro cemitério, assim, ele não percebe que ela tá ali, e daí enquanto ela tá olhando pra ele, ela pensa que ele realmente é um garoto que está sozinho no mundo. Capítulo 14. Lucy tem um sonho. Nesse sonho, ela tá de mão dada com alguém, e ela pensa que esse alguém é o Daniel, mas não é Daniel, é Cam. E no sonho, Cam começa a dar uns beijos nela, e ele beija ela de olhos abertos, e ela fica desconfortável e tenta, tipo, ir embora, e então ela encontra o Daniel. E no sonho, o Daniel pega ela, abraça ela, leva ela pra longe, e ele tem asas. E conforme ela vê que ele tem asas, ela vai sentindo um calor profundo crescendo de dentro do estômago e vai subindo, 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 até que ela percebe que esse calor, na verdade, está queimando a pele dela. Ela diz que esse calor está enchendo a sua pele de bolhas, e então Lucy pegou fogo, até que de repente não existia mais nada dela. Ela acordou, foi pra aula, atrasada, mas nesse dia tá chovendo muito, tipo assim, caiu uma tempestade, daí chove muito, aí cai granizo, depois chove mais de novo. Lucy tá na aula, e assim que toca, né, o sinal para liberar o povo, ela decide fugir das amigas, porque hoje, particularmente, ela precisa de um tempo sozinha para pensar. Lucy decide ir até o ginásio / igreja para nadar, porque ela acredita que nadando, praticando um esporte, ali ela vai conseguir colocar a cabeça um pouco mais no lugar. No caminho, ela esbarra em Cam,
que tava meio distraído, e daí ele derruba uns livros, daí ele fala, então é agora que você vai me ajudar a recolher meus livros do chão, como se a gente tivesse um filme de romance adolescente, a Lúcia. E daí ele fala, então eu queria te ver, por que a gente não vai junto ali? E ela fala, não posso. Tem outra coisa pra fazer agora. E daí o Ken fica tipo, então eu posso te ver mais tarde? E daí ela fala, bom, pode ser. Então eles se despedem, ele dá nessa flertadinha de leve, daí eles se despedem e ela vai pro ginásio. Tá vazio, não tem ninguém lá. E daí ela decide nadar, e enquanto ela tá nadando, ela tenta não pensar em Daniel, apenas pensar nos seus músculos doendo, enquanto ela nada, mas ela não tem sucesso, ela fica pensando no Daniel. Ela pensa que ela gostaria de poder falar com o Daniel e ser ouvida por ele, sem que ele ficasse cortando ela. Só que ao mesmo tempo ela pensa, o que eu vou falar pra ele? Porque assim, eu gosto dele, mas não sei porquê. Não tem motivo, eu só gosto dele e eu gostaria de falar com ele sem que ele ficasse me dando gelo. As reflexões da Lucy são interrompidas por Pen. Pen aparece e fala, o que você tá fazendo? Praticando esportes por livre e espontânea vontade. Eu não gosto muito desse seu novo lado. Pen diz que, apesar de não ter encontrado aquele livro que elas estão procurando relacionado a Daniel, ela descobriu como hackear uma parte do sistema da senhorita Sofia para elas pesquisarem online algumas coisas relacionadas ao Daniel e a família Grigori, que foi um dos Grigori que escreveu aquele livro. Lucy pensa, beleza, vamos lá. Ela se seca e as duas vão para a biblioteca. Chegando lá, os computadores precisam de um acesso especial, especialmente depois das 4. Já passou das 4. E a senhorita Sofia tá por lá, com uma cara meio depressiva, meio tipo, não sirvo pra nada mesmo, eu sou apenas uma velha bibliotecária, não tenho utilidade pra ninguém. E daí elas ficam, não, imagina, não. E daí ela fala, por que vocês iriam querer a companhia de alguém como eu, né? Vocês que são jovens, eu já sou velha. E a Lucy fala, tipo, então por que você não ajuda a gente com essa pesquisa aqui? E a senhorita Sofia fica, não, tá ótimo, então beleza. A senhorita Sofia, então, explica pra elas que desde tempos medievais, o clã Grigori, eles são responsáveis por fazer pesquisas de um tipo específico de anjo caído. E daí a Pen fica tipo, tem mais de um tipo de anjo caído. E daí a senhorita Sofia fala, tem um monte de anjo caído. Tem os bons, tem os maus, tem os que ficam com humanos. Esse é um tipo muito perigoso. Enfim, a Pen fala, bom, mas isso tem relação com o Daniel Grigori, que a gente conhece aqui? E a senhorita Sofia fala, eu não sei, eu já pensei no assunto, mas não é da nossa conta, né? Ficar xeretando sobre a vida de um colega, assim. E daí ela levanta e vai embora. E daí as meninas ficam, tipo, no melhor estilo Bella Swan. Elas leem que os Grigori geralmente não dormem, eles são muito quietos. E enquanto estão lendo e fazendo anotações, acaba o tempo dela. E nesse momento, Lucy escuta passos. E ela olha, e quem aparece diante dela? Daniel. Daniel tá com uma cara de pouquíssimos amigos e ela repara que ele parece estar olhando para alguém além dela. Pen dá um cutucão nela e faz assim, e daí quando Lucy olha para trás, Ken está bem atrás dela, assim, se materializou do lado dela. Ignorando Daniel, ele fala, eu passei no seu quarto e você não estava lá. E daí a Lucy fica tipo, eu tinha outras coisas pra fazer. Ele fala, é porque eu tinha umas coisas pra falar contigo, ignorando completamente que o Daniel tá parado ali. E daí a Pen fala, não, eu vou circular então pra deixar vocês conversarem. E daí ele fala, não precisa, eu vou embora, a gente se encontra depois. E daí ele dá uma caixinha de joia, tipo aquelas de anel, sabe? Vermelha pra Lucy, e fala, é pra você abrir somente depois, quando eu não estiver mais aqui, mais tarde. E daí quando ele está se despedindo, ele volta, bota o braço em volta da Lucy e dá um selinho nela. E no segundo seguinte, ele tá arqueado pra trás e tá massageando o rosto. Porque o Daniel deu um soco nele e falou, fique longe dela. Ken sorri
e ataca Daniel. E os dois começam a lutar dentro da biblioteca. E a Lucy fala, pelo amor de Deus, parem! E eles ignoram ela e ficam lutando. E a Pen dá um grito e vai com o seu estojo até uma parte da biblioteca que tem uma câmera. E vai lá e ela desvia a câmera pra não verem os dois brigando. Ótima amiga, prioridades. E daí os dois ficam tipo, vamos resolver isso lá fora. Aí os dois saem e começam a brigar, tipo, muito feio. Tipo, UFC. E a Lucy fica, meu Deus, eu não consigo ver. E a Pen fica tipo, o Daniel deu um soco. E agora o outro deu um dedo de direita. E o Daniel cai no chão. E daí ela fica, Pen, você está se divertindo com isso? E daí a Pen fala, desculpa, é que eu e meu pai, a gente assistia muita luta, então desculpa. E daí a luta é interrompida, né? Os dois estão ali metendo soco, o Daniel parece que tá levando uma surra de leve. Até que uma pessoa aparece e interrompe os dois, que é o professor Cole. Ele manda o Ken circular e fica ali conversando um pouco com o Daniel e a briga dos dois acaba ali. Pen fala, que o Ken te deu? E daí ela fala, eu não sei. Depois esse papelão que eles fizeram, eu também já não quero mais saber. E daí a Pen fala, então eu vou abrir, tá? E daí a Lucy fala, abre. E daí quando ela abre, as duas ficam meio confusas porque lá dentro tem uma palheta de guitarra verde e um papel dizendo me encontre mais tarde na frente do portão. Olá, Júlia da edição aqui. Esse vídeo originalmente era para ser um único vídeo longo contando toda a história do primeiro livro que você poderia dar play e tipo assim, esquecer da vida. Mas devido a alguns problemas técnicos, não foi possível. Então já estou editando a segunda parte e em breve vou postar aqui no meu canal a segunda parte desse vídeo contando o final do primeiro livro de Fallen. Se você assistiu até aqui, eu agradeço. Deixa seu like, deixa nos comentários se você quer que eu traga os outros livros da saga. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que eu postar, porque existe a possibilidade, é provável que eu traga os outros livros. Mas eu não garanto nada. Então, se você quiser, comenta aqui. Até a próxima!